Parte de analógica, gente, que mexer com sinais que eu queria amplificar, eu vou dar uma pausa nela. Ainda depois, no final, vou dar um trabalho, né, para vocês fazerem lá de analógica também. Tá? Hoje eu vou começar a parte digital. Qual que é o componente mais simples de eletrônica digital que vocês conhecem? É o inversor. Tá? Quando vocês fizeram lá, né, eletrônica digital, todo mundo teve aqui, né, eu imagino. Né? Todo mundo deve ter ido para o laboratório, pegado lá um 7400 com 6 inversores, feitas ligações, né? E tava, via que invertia. Né? Ali não teve essa parte. Né? Então, assim, boa parte de vocês deve ter feito isso. Como que funciona um inversor lógico? Vamos dizer assim, apesar de ele ser um componente digital, né, a gente está acostumado a ver ele na eletrônica digital, ele é um componente analógico. Né? Todos os componentes são analógicos. Né? É só o comportamento dele que a gente considera como nível lógico. Tá? A resposta que ele oferece é o sinal que está aplicado à entrada dele. Né? Então vamos dar uma olhada aqui no circuito básico. Né? Qualquer circuito digital vai envolver em algum momento, né, um inversor ou variações de um inversor para fazer outras portas lógicas. Então, assim, tudo parte do bom projeto de um inversor CMOS, tá? É o elemento básico, tá? A operação e as características são estendidas e aplicadas no projeto de outras portas lógicas. A gente vai ver isso na próxima aula, outras portas lógicas que utilizam, né, o conceito do inversor. Assim, eu conseguiria, tantas vezes que eu já dei essa aula aqui, eu conseguiria dar aula de cabeça. Né? Então, para não falar tudo no primeiro slide, eu vou seguir a sequência. Tá? Eu vou slide por slide, tentando não atropelar os conteúdos aqui. Tá? Então, o que ele está admitido aqui como construção? Primeira coisa, né? Que esses transistores, eles têm a mesma tensão de threshold. Tá? Que o VTN é igual ao VTP, que é igual ao VT dos dois transistores. Se isso for verdade, a gente pode assumir essa igualdade aqui, ó. E daqui a pouco a gente vai explorar um pouco mais ela. Antes a gente vai vir para o circuito. Né? O inversor CMOS ele é construído por um transistor do tipo P e um transistor do tipo N. Tá? Ele já está omitindo aqui os contatos de substrato, a gente vai fazer essas considerações lá quando tiver no arcade, né? E vamos pensar como é que isso daqui funciona, ó. Bom, a gente sabe que o inversor inverte, né? Então vamos colocar nível lógico aqui e ver isso acontecendo, tá? Então vamos supor que eu vou colocar aqui, ó, nível lógico 1, tá? Nível lógico 1 em termos de tensão é VDD. Se eu estiver alimentando isso daqui com 5 volts, o nível lógico 1 é 5 volts na entrada. Tá? Então quando eu coloco aqui o nível lógico 1 e isso é igual aqui, né, a 5 volts, o que vai acontecer? Eu vou criar um VGS aqui, ó, de 5, certo? E um VSG aqui, ó, de 0, tá? Por quê? Porque existe aqui uma diferença de potencial entre o gate, que está em 5 volts, e o source está no terra, e aqui, né, o gate está em 5 volts e o source também está em 5 volts, então a diferença do VSG é 0. Tá? Em consequência disso, o que acontece? O transistor QN está ligado, a gente pode pensar assim, de uma forma mais direta, ele está ligado e o transistor QP está desligado. Então, se o transistor QP está desligado, isso daqui está funcionando para mim, ó, como uma chave aberta, beleza? E o QN está funcionando como uma chave fechada. O que acontece? Acontece que vai ocorrer, né, uma descarga da corrente que está no capacitor. Já esse capacitor vai aparecer para vocês, né? Esse capacitor ele fica aqui, ó. Ele fica aqui, tá? Já vou explicar para vocês o que é esse capacitor que apareceu aqui. Tá? Então, assim, esse capacitor descarrega por QN até que ele chega no nível lógico que é 0. E aí acontece a inversão. Coloquei 5 aqui, deu 0 do outro lado. Beleza? Vamos pensar na outra parte. Qual que seria a outra parte? Ele tem que dar nível lógico 1. A gente já viu dar nível lógico 0, vamos ver dar nível lógico 1.
Como que isso aqui vai dar nível lógico 1? Vamos lá, bluezinho aqui. Vou colocar 0 na entrada. Tá? Quando eu coloco 0 na entrada, eu crio aqui, ó, o VGS aqui vai ser 0. E o VSG aqui, ó, vai ser o quê? 5. Como consequência, esse transistor aqui agora, ele está como chave fechada e esse aqui, ó, como chave aberta. O capacitorzinho que está ali, que já eu vou explicar para vocês que é esse capacitorzinho que eu estou colocando aqui. Ele vai ser carregado pelo VDD, ó. A corrente vai fluir aqui, ó, e vai carregar esse capacitor até 5 volts, de forma que ele vá dar 5 volts aqui na saída, que é igual ao nível lógico 1, ok? Então, está mostrada aí a operação do inversor. Deixei a porta aberta, entrou um besouro aqui que parece um Fusca. É o segundo bicho que eu menos gosto, assim. Tenho muito medo de gafanhotos, daqueles grandões. Não sei se alguém, acho que não tem ninguém aqui de tablet, tem uns gafanhotos de tablet desse tamanho assim, gente. Eu morro de medo daquilo. Mas enfim. Tranquilo aqui, gente? Deu para sacar como é que o inversor funciona? Dá um joinha aí, pelo menos. Para saber que vocês estão aí. Fechou. Então vamos lá. Então, admitindo aqui, né, que esses dois transistores têm o mesmo VT, o que eu posso pensar numa relação? Eu posso pensar que, dada uma determinada mobilidade dos elétrons, dada uma determinada mobilidade das lacunas, junto com a capacitância de óxido, e dadas as dimensões dos transistores, é possível achar uma relação, né, de largura e comprimento para o transistor P e para o transistor N, que vai gerar uma igualdade para mim. Quando gera essa igualdade, o que eu digo? Eu digo que o meu inversor é balanceado. O que é dizer que eu tenho um inversor balanceado? É dizer isso daqui, ó. Vamos ver essa situação, já trazendo já para o arcade. Eu tenho um circuito que ele está alimentado com 1.8, certo? Então, se eu colocar aqui 900 milivolts, que é a metade do VDD, se esses dois caras aqui estiverem balanceados, eu tenho que enxergar aqui também 900 milivolts. Ok? Isso é dizer que eles estão balanceados. Se eu colocar metade do sinal na entrada, vai ficar metade da queda de tensão do VDD em cada transistor ali. Tá? Por quê? Porque eles vão se comportar como resistências do mesmo valor. Tá? Então, é isso que essa equação diz, para você balancear. O livro vai chamar de casado, eu gosto mais do termo balanceado, porque casado é quando eles são iguaizinhos. Mas a gente vai ver que a dimensão do W e do P tem que ser um pouquinho maior para que eles fiquem balanceados. Tá? Bom, seguindo aqui, né, o inversor ele funciona com casos extremos de operação, eu já expliquei isso para vocês. E uma questão de nomenclatura, tá? O transistor N é chamado como transistor de comando, que é o driver, que ele descarrega a carga, tá? E o transistor de canal P é o transistor de carga, é o transistor que carrega a carga, aquele capacitorzinho que eu coloquei aqui, tá? Beleza. Caso de operação, quando a minha tensão de entrada é igual a VDD, tá? O que eu tenho aqui, ó? Que a tensão VGS do transistor N vai ser igual a VDD, que é aquela que eu mostrei para vocês, né? Só estou formalizando aquilo que eu expliquei, né? A tensão VSG do P, tá? É zero. E como o VSG do P é zero, é menor que a tensão de threshold dele, ele está desligado. Só isso que está mostrando aqui, né? Então a gente vai ter o quê? Duas curvas, ó. A gente tem a curva aqui para o transistor N, ó. O ID por VDS de N, e a gente tem o ID por VDS de P. Você percebe que um parte do zero, né? O outro parte de VDD, porque o source do um está ligado no terra, o source do outro está ligado no VDD. E como esse daqui está ligado, né? Ele tem um VGS maior que zero, né? Ele tem uma corrente ID considerável, enquanto que o outro, né, tem uma corrente ID
é próxima de zero, né? Então, vamos dizer que é zero, né? E o ponto de operação é aqui, então, ó. Então, se eu estou colocando aqui um VI igual a VDD, a minha saída está nesse ponto de operação aqui que está próximo de zero, beleza? Então, é só isso aí. Não dá zerinho, 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 né? Dá uns 10 milivolts, mas isso aqui para as tecnologias lá de 1980, 1990, tá? Hoje eu estava dando aula de arquitetura e acabou sendo um negócio bem importante, né? Na época da tecnologia que a gente estava estudando. Em termos de circuito equivalente, né? Quando eu estou aplicando então o VDD na entrada, eu tenho que isso aqui é um circuito fechado. Na verdade, ele não é um curto-circuito, né? Esse transistor QN aqui, ele vai ter um pequeno valor de resistência, tá? E o transistor QP vai ser enxergue como uma chave aberta e aí a gente vai ter descarga do capacitor por terra, levando a saída ao nível lógico zero, tá? Aí o homem dúvida está ali perguntando, né? Qual que é a consideração sobre a potência dissipada em um inversor digital CMOS? O que é potência dissipada? Né? É o quanto de corrente eu estou drenando da fonte, tá? Se eu não estiver drenando corrente nenhuma da fonte, eu não estou dissipando potência. Então essa é uma grande vantagem que o inversor digital CMOS tem. Depois que eu descarreguei a carga aqui, ó, acabou, não tem mais corrente circulando no circuito. Acabou. Então ele, vamos dizer assim, em termos de potência estática, é zero. Ele existe uma potência dinâmica de chaveamento. Então assim, quando você aumenta a frequência de chaveamento dele, aumenta a corrente de chaveamento ali da carga, aumenta um pouco a potência do seu circuito. Mas em termos de potência estática, é zero, tá? Então, ó, na condição estática, a corrente entre os transistores é aproximadamente zero, né? A dissipação de potência tipicamente na casa de nanowatts. Então, ele gasta bem pouquinho de energia. Tá? E aí, olhando esse ponto aqui, né, para calcular essa resistência, a gente só pega aquela equação do transistor na região de triodo e trabalha com ela. Tá? Vai chegar nessa equação aqui, né, onde a gente tem o cálculo dessa resistência aqui, tá certo? Próximo caso, agora eu quero a entrada igual a zero para minha saída da VDD, certo? Vamos direto aqui para a condição é invertida, né? Agora o VGSN é zero, o VGSP é VDD. Como o VGSN é menor que a tensão de threshold, eu vou admitir que esse transistor está ligado. E agora eu tenho uma corrente, né, IDS considerável para o transistor do tipo P, uma corrente IDS para o transistor do tipo N bem pequeno, né, e aqui é o ponto de cruzamento das duas curvas. Então aqui eu tenho o quê? Que a minha tensão de saída, né, meu V output high está próximo de VDD. Beleza? Uma coisa que deixa a gente um pouco confuso assim é se eu perguntar, né, qual está na saturação e qual está no triodo. Se você olhar aqui pela curva, né, você vai perceber o quê? Que o QN está na saturação, mas com uma corrente bem próxima de zero, e o QP está operando como um triodo. Tá vendo? A gente está na região de triodo aqui do ponto de operação. Eu deveria também ter feito esse comentário aqui, ó. Nesse aqui, ó. Nesse aqui, o QP está na saturação com uma corrente bem próxima de zero e o QN está em triodo. Okay? Que é uma diferença que a gente tem da analógica para a digital. Na analógica a gente quer sempre operar na saturação. Na digital a gente opera em triodo. Tá? Deixa eu voltar aqui para o slide que eu estava. Beleza. A forma do cálculo da resistência é igualzinho, né? A exceção que você tem que tomar cuidado aqui, que aqui não é o KN, é o KP. Né? E as dimensões que você está usando lá para o seu transistor. Se eles forem bem balanceados, esses dois termos aqui, ó, eles são iguais, certo? Você lembra da igualdade lá do segundo slide, ó, dessa igualdade aqui, ó. Se eles estiverem bem balanceados, esses dois termos são iguais nessas equações de cálculo de resistência. Então, se eles estiverem balanceados, a resistência calculada tanto para o transistor do tipo P quanto para o transistor do tipo N tem que dar o mesmo valor. Tá? Beleza. Operação em pull up e pull down. E agora apareceu o capacitor. Tá? Ponto importantíssimo. Né? O que esse capacitor representa? Ó?
o C, que você sempre vai ver nos circuitos que a gente vai desenhar, que o Cedra vai usar como referência, sempre aparece esse Czinho. O que esse C representa? É a capacitância da próxima porta lógica. Então, o que ele está entendendo? Que isso aqui não é um capacitor lá de analógica que a gente usa, que está na casa de microfarad. Isso aqui é uma próxima porta lógica que está aqui, ó. Pode ser um outro inversor aqui, ó. E daqui também eu derivo, né, uma entrada aqui, ó, para uma NAND, alguma coisa assim, ó. Então, assim, esse capacitor representa a capacitância de porta desse inversor, dessa entrada aqui da porta NAND. Tudo que tiver ligado na saída de um inversor, do ponto de vista do inversor, é uma capacitância. Porque o transistor de efeito de campo, né, quando a gente enxerga lá, né, o gate, o óxido e o substrato, a gente está vendo isso como um capacitor de placas paralelas. Então é isso que ele enxerga. Esse capacitorzinho que aparece ali representa a capacitância do próximo estágio. Tá? Então é sempre bom, porque muita gente me pergunta, esse capacitor é o próximo estágio. Tá? E aí ele vai nomear, né, essa rede aqui, ó, apesar de rede de um transistor só. Isso aqui daqui a pouco vai virar um monte de transistor, tá? Vai aparecer muito transistor aqui em cima, muito transistor aqui embaixo. E ele vai chamar o que, né, de rede de pull-up, que é a rede que leva o nível lógico para alto, e a rede de pull-down, tá? Que é a rede que leva o valor lógico da saída para baixo. Então, o QN aqui é o dispositivo abaixador, é o dispositivo pull-down, e o QP é o dispositivo levantador, que é o dispositivo de pull-up. Eu vou fechar aquela porta lá, porque está entrando muito besouro aqui, gente. Só um minutinho. Eu vou parar a gravação aqui. Ok, gente. E a consideração sobre a resistência de entrada, tá? A gente viu lá nos dispositivos na parte analógica, quando estava estudando, que a corrente de entrada não existe, porque é um capacitor que isola, né? Não há corrente, a gente só trabalha com tensão na entrada. Então, a resistência de entrada disso daqui é infinita, tá? Então, dado o inversor, como ele vai ter como carga outros inversores, né? Não gasta corrente para ligar os outros inversores, as outras portas lógicas, tá? Só que quanto mais porta lógica a gente pendurar aqui, maior aquele capacitor fica. E mais tempo demora para o QP carregar esses capacitores e também demora mais para o QN descarregar esses capacitores. Então, apesar de não ter, né, essa corrente, né, aumenta essa capacitância de carga e isso diminui um pouco a velocidade de operação. Ok? Vamos lá. Características de tensão e corrente. Vamos focar, gente, por enquanto, né, em olhar para a curva. Tá? Tem umas informações ali, depois eu comento com vocês, né, mas vamos pensar em focar na curva. Deixa eu pensar como é que eu posso fazer isso para ficar um pouco mais, como é que eu já deveria ter feito. Vamos só focar na curva mesmo. O que essa curva diz? Ó, essa curva é uma curva da tensão de saída, o VO, tá, do inversor, pela tensão de entrada, o VI. Tá? O que eu estou aplicando aqui na entrada? Eu estou fazendo uma variação na entrada desse jeito aqui. Ó. Deixa eu fazer de um jeito que vai ficar bom. Assim. Tá? Onde eu estou fazendo um sweep na entrada de 0 até VDD. Beleza? Já isso aqui vai ficar bem mais claro para vocês quando eu for para o simulador. Mas o que isso diz para mim? Ó? Quando eu estou aumentando o meu VI,
Estou aumentando meu VI, aumentando meu VI, aumentando meu VI. Chega num ponto que meu VI está perto de zero, então minha saída tem que estar perto de 1. Chega num ponto em que eu aumentei tanto o meu VI que o meu inversor chaveia. Aí ele vai começar a passar do nível lógico 1, que ele estava na saída, para o nível lógico 0. Isso faz sentido? Vamos lá, se eu estou com o meu VI perto de 0, meu VO tem que estar perto de VDD, beleza? Minha saída tem que ser 1. Se eu estou com o meu VI perto de VDD, o meu VO tem que estar perto de 0, beleza? Então, isso está ok, bem visível nesse gráfico aqui. Esse gráfico ele chama curva de transferência de tensão, é a CTT, tá? Pontos importantes que essa curva tem, né? Ela tem esse ponto aqui, ó, que é o VT e o VDD menos VT, que é quando eu assumo, né, que os transistores estão começando a ligar ou estão começando a desligar. Tá? E outro ponto importante são esses dois aqui, ó, de inclinação menos 1, tá? Esse daqui e esse daqui, ó. Que são os pontos que definem para mim o V input low e o V input high, tá? O que isso quer dizer? Ó, V input low. Então, o que quer dizer? Que daqui até aqui, ó, eu posso ter toda essa variação de tensão aqui, ó, que a minha saída ainda pode ser considerada como alta. Então, assim, eu não preciso ter 0, 0, 0 na entrada para dar 1 na saída. Se eu tiver alguma coisa aqui, ó, entre 0 e esse V e L, eu já vou ter 1 na saída. A mesma coisa do lado de cá, ó. Eu não preciso ter 1 na entrada. Se eu tiver alguma coisa maior que o V input high, eu já posso assumir 0 na saída. Esses dois pontos da CTT, eles têm inclinação menos 1, ou seja, se eu derivar a curva, eles têm que dar menos 1. Eles são conhecidos como margem de ruído. Tá? De uma forma bem simples, é o quanto eu posso variar do sinal de entrada sem mudar o nível lógico da saída. Perfeito? Então, isso aí é a interpretação da CTT. O que ele fez aqui agora no formalismo? Né? Ele pegou lá aquela equação onde ele disse, né, que os VT são iguais, tá? Tanto do P quanto do N. Aquela equação balanceada, onde ele balanceou lá as dimensões dos transistores. E aí vem, né, o projeto. O que o projeto diz para mim? O projeto diz o quê? Que eu vou pegar... Eu estou fazendo um inversor. É um dispositivo digital. Eu preciso me preocupar com ganho. Dá um joinha para cima ou para baixo aí, ó, no chat, só para eu ver se eu preciso me preocupar com ganho. Não preciso me preocupar com ganho. Então, eu vou precisar me preocupar com modulação de comprimento de canal? Não vou. Vou precisar me preocupar com tamanho de L? Não vou. Eu vou me preocupar com o quê? É um circuito digital. Eu quero colocar o máximo possível de elementos lógicos na pastilha. Eu vou fazer ele na menor dimensão possível. Se eu vou fazer ele na menor dimensão possível, eu vou usar o menor L possível, tanto no P quanto no N. Tá? Estou admitindo que o COX dos dois é igual, que não tem variação disso no processo de fabricação. Então vai sobrar para mim o que na relação? Só o W do N, o W do P e a mobilidade dos portadores. Então essa relação agora aqui, ó, vira isso daqui. Tá? E o Cedra diz, né, para aquelas tecnologias lá dos anos 80 e 90, né, que o MIP é de 0,305 vezes o valor do MN. Tá? Então ele é mais lento. Então você vai ter que ter um WP um pouquinho maior para balancear essa estrutura. E a gente vai ver isso daqui a pouco, uma tecnologia de 350 nanômetros, que é mais ou menos ali de 1992. Isso funcionando. Tá? Mas a ideia é o quê? É balancear isso daqui só em função dos Ws. Tá? Você vai usar o mesmo L nos dois. Tá? No W do N você vai usar o W mínimo que você conseguir. E você vai mexer só no WP para fazer o balanceamento. Tá? Bom, aqui ele mostrando os pontos de operação em relação à reta de carga, né? Eu não vou entrar muito nesses métodos. Se você pegar lá no CEDA, ele vai fazer a dedução do V input high e do V input low, tá?
Isso funciona bem, essas equações que o Cedra faz, se você tiver um transistor de level 1, tá? Para transistores de level maiores, isso não vai funcionar, tá? E nós não vamos trabalhar com transistores de level 1 aqui, nessa parte da disciplina, a gente vai trabalhar com transistores de level maior. Então, se você pegar essa equação aqui e tentar fazer bater, vai ficar mais ou menos ali, tá? Não vai chegar, não vai ser exato, igual a gente estava acostumado a calcular as coisas exatas lá quando a gente usava os transistores de level 1, tá? Então aqui ele está calculando os dois, deduzindo a equação, né, do V input high e do V input low, tá? E em cima dessas duas equações ele está calculando as margens de ruído, que é aquilo que eu comentei para vocês, é o quanto, né, o meu circuito pode variar da tensão de entrada sem mudar meu nível lógico da saída. Então, assim, eu quero margens de ruído boas, eu quero projetos, né, onde essa inclinação seja grande para eu ter uma margem de ruído boa. É isso que a gente procura. Só que com diminuição da tensão VDD, imagina, você está diminuindo o VDD, você está encurtando essa CTT. Né? As margens de ruído vão ficando mais estreitas. Tem tecnologias de 1.8, 1.6, 1.2 volts, e ali já começa a dar uma segurada já na diminuição do VDD, porque ruído tem no circuito. Imagina você ter um ruído que altera o nível lógico do seu circuito. Né? Então, é uma coisa que a gente tem que... não pode abaixar muito essa tensão, tá? Para circuitos digitais, beleza? Em termos de operação dinâmica, o que é operação dinâmica? É eu colocando um sinal que tem uma frequência na entrada, tá? Aqui eu tenho um sinal que se a gente pode forçar a barra, né, ele não é, né? Eu posso dizer que eu tenho um sinal de que é um degrau unitário na entrada, mas não é isso, não estamos falando de sistema dinâmico, né? Eu tenho um sinal aqui que ele sobe muito rápido na entrada, tá? Então, uma inclinação muito grande aqui, tá? Saindo de 0 para 1. Então, meu inversor tem que fazer o quê? Ele tem que sair de 1 para 0. Isso é instantâneo? Não é instantâneo. Quanto mais capacitor eu tiver lá conectado na saída, né, mais elementos lógicos eu tiver conectado na saída, mais isso daqui demora. Porque ele tem que descarregar tudo aquilo lá. Tá? Então, esse tempo aqui, ó, que demora para ele sair do nível lógico alto até metade do nível lógico de tensão, a gente chama de tempo de propagação high to low, tá? Alto para baixo. E depois lá, quando a minha tensão de entrada ela sai de 1 vai para 0, eu tenho o contrário, né, que é o tempo de propagação de low to high. Beleza? Existem equações que a gente vai explorar um pouquinho mais para frente, né? Eu não sei ainda direitinho como é que eu vou modelar essa parte do curso, né? Porque permitem a gente estimar esse tipo de esses tempos de propagação, tá? Então, beleza. Ó, considerações sobre atraso de propagação. Capacitâncias internas de QN e QP, elas geram esses próprios atrasos. A gente já viu alguns modelos de transistores que tem lá os parâmetros de capacitância de gate com substrato, gate com source, gate com dreno, tá? As próprias linhas de interconexão dos dispositivos, as trilhas que você faz de metal lá dentro do die, elas têm tempos, né, de resposta, então também entra nesse cálculo do capacitor, tá? E as capacitâncias das portas do próximo estágio, tá? Então, o chaveamento do inversor ele ocorre por um pulso, que a gente vai dizer que é ideal, que são tempos de subida e descida nulos. Eu vou mostrar isso para vocês lá no simulador, como é que você faz isso nulo, né? Não é nulo, não tem como ser nulo, tá? Mas o mais próximo disso, beleza? E aqui ele está mostrando como fica, né, a curva do dispositivo, tá? Não vou também explorar muito isso daqui, né? Quando acontece aqui o momento que eu saio do tempo de propagação do high to low, tá? E depois do low to high, tá? Beleza. Em termos de corrente de dissipação de potência, o que está acontecendo? Se eu pegar bem no meio da CTT, é o único momento onde eu tenho os dois transistores ligados ao mesmo tempo na região de saturação. Tem até um comentário que eu esqueci de fazer. Se eu pegar a CTT aqui, ó, só que ó, no trecho BC, que o QN e o QP estão na saturação. Então você consegue acompanhar aqui, né, que o QN está desligado. Depois nessa região aqui, ó, entre A e B, o QN está na saturação, o QP está no triodo, os dois estão saturados, aí depois inverte. QP na saturação, QN em triodo, QP desligado. Então só nesse pedacinho aqui, ó, quando a gente está começando, sai um saturação triodo, os dois na saturação e
saturação triodo do invertido, né, dos transistores, que a gente tem correntes circulando da fonte para o terra, tá? Que os dois estão ligados. E a gente tem esse formato aqui, ó, onde a nossa corrente de pico ela atinge o máximo aqui quando eu estou em VDD sobre 2, beleza? Então a dissipação total, né, desse circuito aqui, né, vai ser C vezes VDD ao quadrado, tá? Só que isso vai ser vezes o quê? A frequência de chaveamento. Porque se eu chaveio mais, eu dissipo mais potência. Se eu chaveio menos, eu dissipo menos potência. E isso gera para a gente, né, um produto, né, de atraso por potência, né, que é o que a gente tenta minimizar. Porque assim, se eu aumento a frequência, eu quero que ele descarregue mais rápido, eu quero que ele responda mais rápido. Aí vem a vantagem de uma tecnologia sobre a outra, que é esse produto de atraso por potência. Então, assim, como a frequência está relacionada com o tempo de propagação, quanto menor o tempo de propagação, maior a frequência, maior a dissipação de potência. Então, eu quero ter uma frequência mais alta sem dissipar muita potência. Isso vai dizer se uma tecnologia é melhor que a outra. Ok? Então, isso encerra a parte teórica do que seria o inversor. E agora a gente vai para a parte prática. Pode fazer vários testes aqui hoje, né? Vamos ver como é que vai fluir aqui a parte prática. Bom, uma coisa um pouco diferente, né? Eu já na última aula e nessa eu já trouxe tudo montado, porque vocês já viram o processo de eu montando um circuito, arrastando as coisas, configurando tudo ali, botando a simulação paramétrica, criando uma variável WP, usando ela aqui, né? Vocês já viram eu fazer tudo isso daí. Tá? Agora a consideração sobre modelo. Vou pedir aqui para ele exibir o Spice Model. Ué, cadê o Edit Spice Model? Esse bug aconteceu comigo essa semana. Tô ficando doido, velho. Sumiu o Edit Spice. Fecha o Spice abre. Não vou fazer isso não, cara. Não quero fechar não. Ele sumiu o Edit Spice Model, cara. Ainda bem que as janelas aqui tem grade. Beleza. Vamos ver se apareceu agora. Por que será que sumiu, hein, cara? O professor tenta salvar o projeto. Não, ele apareceu. Eu já bati aqui, ele tá abrindo. A pergunta é por que sumiu antes. O que eu fiz? Ó, eu hibernei ele por coisa aberta. Eu sempre fiz isso. Beleza, abriu aqui. Bom, tá aqui, ó. Olha a quantidade de parâmetros que tem agora. Essa tecnologia aqui, tá, gente? É a tecnologia da... Nem sei se eu posso dizer isso, né? Gravando.
essa tecnologia aqui, mas só para você reparar aqui, ó, é o modelo de level aqui, ó, 7, tá? Olha a quantidade de parâmetros que tem aqui, ó. Aí eu vou perguntar para você, você acha que tem algum parâmetro aqui que chama lambda? Ó, nenhum parâmetro aqui chama lambda, tá? Nossa, então como é que eu faço para calcular a modulação de comprimento de canal disso? Aí vai vir o trabalho de vocês, tá? Lá no fim da disciplina, beleza? Porque você tem que tirar a curva e determinar lá a inclinação, calcular o lambda de lambda. Então, assim, inverte-se o fluxo, né? Aqui a gente dá no level 1, a gente dá o lambda para calcular as coisas, né? E aqui não, aqui a gente inverte. A partir do que a ferramenta dá, você tenta estimar lambda, tá? Beleza. E vendo lá, né, isso aqui é o do transistor do tipo P e esse aqui é do transistor do tipo N. Depois eu vou pôr no SIGA, tá? Os dois arquivos de modelo, do jeito que é só você copiar lá, colar lá e colar aqui e já está funcionando, beleza? Então assim, se a gente tivesse feito a primeira parte da disciplina, né, usando isso aqui, a gente não conseguiria calcular nada com aquelas equações e fazer bater. Então eu acho às vezes até mais interessante aquela primeira parte ser com as equações que a gente consegue calcular e ver tudo funcionando, do que usar isso daqui. Apesar de que eu vou mostrar algumas coisas para vocês que dá para usar, dá para usar não, né? Que a gente usa na parte analógica que a ferramenta fornece. Como é que está o projeto disso daqui? Ah, eu disse que ia ter o W, o L mínimo era de 350 nanômetros. Eu evito, mesmo sendo 350 nanômetros, colocar 350. Né? A gente pode até fazer essas modificações depois, né? Eu posso pedir para vocês fazerem com L mínimo, né? Mas o que eu fiz aqui? Eu fiz o projeto clássico, volta no slide aqui, ó. Cadê? O projeto clássico, ó. O VTN e o VTP não são iguais, tá? Mas eu posso compensar as diferenças disso no W. Tá? Estou assumindo que o NCOX e o COX são iguais. O que eu estou fazendo? Eu estou usando o mesmo L tanto no transistor N quanto no transistor P. Ó. Se você reparar aqui, ó, meu L aqui é 500, meu L aqui ó, é 500. Beleza? Meu W aqui, eu coloquei 500, tá? E meu W aqui, ó, por enquanto está como uma variável WP de valor que 500. Tá? Certo. Primeira coisa que eu vou fazer é uma sweep. Tá? Eu vou fazer uma sweep nessa fonte de tensão. Apesar de ela estar com um valor de 900 mili, o que eu quero ver? Ó? Vamos ver como é que eu configurei essa sweep. Ó. Eu estou fazendo uma sweep na V2, que é essa fonte aqui, tá? Saindo de 0 até 1.8 com um passo de 1 mili. Tá? O que eu quero tirar? Eu quero tirar CTT. E agora vocês vão ver por que eu botei aquela curva, aquela reta lá quando eu estava mostrando CTT para vocês. Por que eu fui até 2? Vou fazer para ficar bonitinho aqui, gente. Não foi até 1.8, por que ele foi até 2? Ficando doido aquele negócio lá. .8, 1.8, beleza. Vocês estão vendo aqui que apareceu um negócio que é parecido com uma CTT, ó. Tá vendo aqui, ó? E no momento aqui, o que eu disse para vocês? Que o projeto da CTT bom era quando
a minha CTT cruzava lá, se a gente vier voltar aqui pro slide, ó, no VDD sobre 2, ó. O ponto da metade dela ó, tinha que ter no VDD sobre 2. Quais são as coisas que a gente consegue observar? Primeiro, que a CTT ela não tem aquela inclinação retinha lá, né? Ela faz ali uma, até uma certa inclinação ali. Depois eu explico para vocês o que é isso, né? E no nosso projeto aqui, ó, a nossa CTT não está nem perto, né, de ter a transição de 900 milha. Ó. Tá doido, quando está 900 milha praticamente já desligou. Por quê? Porque o nosso inversor não está balanceado. Tá? Se a gente reparar bem aqui, ó, tá 500, 500, 500, 500. Isso aqui não é um bom balanceamento. Tá? Então agora a gente vai trocar o sweep que a gente vai fazer. O que eu vou variar agora? Eu vou variar WP. Tá? Então, posso manter esse probe aqui. Vou trocar minha simulação. Agora eu vou variar um parâmetro global, chama WP. Eu vou variar ele de 500 nano, que eu sei que é a minha dimensão mínima, e eu vou botar ele até uns 2U, andando de 10 nano, 10 nano. Vou deixar esses dois probes de tensão aí, tá? O que eu vou ver? Esse probe aqui vai ficar na linha reta, porque vai travar o 900 milha. E esse probe aqui ó, vai ser uma variação da minha tensão de saída em função de W. E o que eu vou procurar? Vou mostrar para vocês o que eu vou procurar. Ficou uma porcaria. Isso eu não fiz em casa. O 900 está no lugar certo. Nanowatt. Alguma coisa não está certa no reino. Voltou a gravar. Bom, por que deu problema, né? Eu tava fazendo as coisas com L muito pequeno, apesar da tecnologia ser de 350 nano, né? A gente subiu aqui para 1U para facilitar os cálculos da convergir. Tá? Então o que eu fiz? Coloquei L em 1, W em 1 e L de 1 aqui no P e vamos fazer agora um sweep no WP. A gente tinha feito um sweep aqui sem estar gravado, né? Para ver o que vai dar um chulapa de um transistor. O que a gente está procurando nesse sweep? A dimensão onde eu vou ter 900 milivolts na entrada e na saída. Tá? Então vamos rodar isso daqui. Beleza, ó. Então 900 está aqui, ó. Vamos pegar o nosso marker, colocamos aqui, ó. Então para eu ter 900 milivolts na saída, a dimensão que eu vou usar é de 21.640 U, tá? Então vamos lá agora no WP. 21.640 U. É o senhor de um transistor, viu, gente? Grande. Então, beleza. Para essa tecnologia, foi isso aqui que a gente encontrou para o nosso transistor. Então, agora a gente faz de novo a CTT. Ó. Vamos vir aqui na simulação. Vou voltar para a variação da V2 de 0 até 1.8 com passos de 1 milho. Tá? Se vocês quiserem criar outra, uma sweep só para o WP, uma sweep só para DC, pode, tá, gente? Aqui para não me perder, né, eu sempre deixo um profile para cada simulação, tá? Mas é o jeito que eu faço. Bom, vamos ver se balanceou agora, ó. Maravilha, ó. Quando eu tenho 900 milha aqui na entrada, eu tenho na minha saída 900 também. Vamos ver se fica bonitinho lá nos... Aí tem que fazer uma simulação de bias. Não sei se vai atualizar certinho. Aí que bonitinho que ficou. Ficou bem balanceadinho, tá? Então 900 mV na entrada, 901.7 na saída. Tá bem razoável isso daqui, tá, gente? Então agora a gente conseguiu balancear o inversor.
E respeitando, né, não vamos dizer respeitando, né? Usando essa relação aqui, onde eu estou mexendo só nos Ws, tá? Eu sei que os VTs não são iguais, eu sei que as mobilidades não estão seguindo aquela relação de 3 a 4 vezes maior, que deu 21 vezes maior. Então, assim, tem alguma coisa que não está boa nesses modelos, tá, gente? Depois eu posso até, ao invés de mandar esse para vocês, mandar outro, para vocês fazerem o projeto de vocês, tá? Beleza, o que mais que eu gostaria de mostrar aqui? Ah, fiz uma simulação de bias. Resultado da simulação de bias é o output far. Então, vamos lá dar uma olhada no output far. Então, tá vendo? Tá com uns bugzinhos aqui, ó. Tá dando uns bugzinhos. Então, aqui, todos os modelos que ele está usando, todos os parâmetros de modelo, tá? Coisa pra caramba. E aqui embaixo, ó, beleza, não sei calcular nada lá. Não sei calcular lambda, não sei quanto que é minha de COX para tirar o GM. Não sei, mas você pode tirar as informações aqui, ó. Tá vendo? Então, assim, eles têm gêmeos próximos? Sim, eles estão razoavelmente balanceados. Os gêmeos têm que ser próximos. A corrente tem que ser a mesma, tá vendo? Em módulo, tá? O VGS dos dois em 900 mil também é o mesmo, tá? O VDS também 900 mil, tá tudo bem equilibradinho ali, tá? Consigo determinar ali, tentar estimar um lambda? Consegue, né? A gente sabe a relação de lambda com ID, né? E GDS, ó. Tá aqui, ó. Dá para determinar VA. Então você consegue, né? Dos parâmetros da simulação de bias, usar esses modelos até até não, né? Usam na analógica normalmente. Tá joia? Então tá aqui bem explicadinho, dá para ver que tá bem balanceadinho, tá? E aqui, ó, tá vendo essas capacitâncias que estão aparecendo aqui embaixo, ó? CGB, CGD, CGS, são aquelas capacitâncias que aquele pequeno capacitor lá simula. Então vocês estão vendo que essas capacitâncias estão na casa de quê, ó? 10 a menos 6. Isso aqui é 10 a menos 15, gente, é femtofaraday. Tá? É um capacitorzinho minúsculo, minúsculo. Só que quando você associa muitas portas, isso aqui começa a ficar grande. Se você olhar lá no meu circuito, a capacitância que eu estou usando é 1 nano, é um tijolo, né, perto daqueles fento que a gente está vendo lá, né? Porque é nano, pico, fento. Então é quase 1 milhão de vezes maior que eu estou usando aqui, né, como carga. Beleza, agora vamos ver o que? Se esse inversor inverte. Né? Dois jeitos de a gente fazer isso. A gente coloca zero aqui, só que eu acho que ele não vai atualizar esses markers, tá? E simula. Beleza, vamos ver se ele atualizou os markers. Se atualizou, vai ficar bonito. Ah lá, atualizou, ficou bonito. Eu coloquei zero, deu 1.8 na saída. Maravilha. Vamos tirar o marker. Vamos colocar aqui 1.8 e vamos pinar. Vamos ver se ele atualizou os markers lá. Ah lá, ficou bonito, ó. 1.8 na entrada, alguma coisa nanovolts na saída. Nanovolts na saída é zero. Beleza? Vamos acompanhar agora a operação dinâmica disso daqui. E agora a gente vai entrar com outra fonte. Eu vou apagar essa V2. Vou trazer uma outra fonte aqui, que é a VPulse. Como que a gente configura a VPulse? V1 é a primeira tensão, 0. V2 é a segunda tensão, 1.8, que é o nosso VDD. Tá? TD é tempo de delay, é quanto tempo ela vai demorar para começar a funcionar. Tá? Vamos pôr aqui 0. Começa a função instantânea. Tá? TR é time to rise, é o tempo que ela demora para subir. Tá? Então vamos colocar que ela sobe extremamente rápido, ela sobe em 1 nano, está na casa de gigahertz, tá? E ela cai em 1 nano também, beleza? Quanto tempo o sinal
vamos inverter, né? Agora é o período dessa fonte. Vamos falar que essa fonte aqui tem um período de 100 nano, tá? E a largura do pulso é 50 nanos, ou seja, dos 100 nanos, 50 nanos ela fica no nível lógico alto, tá? Agora eu não lembro se ela fica no nível lógico 1 ou 2, tá, gente? Eu não lembro disso, não. Até pode pôr um negócio aqui diferente pra gente ver. Tá? Então isso aqui é a fonte V-Pulse. A simulação que a gente tem que criar é uma nova, né? Agora é uma simulação no tempo, né? Transiente. Ok? Beleza. No domínio do tempo, eu tenho um período de 100 anos, eu quero ver 5 oscilações desse sinal, tá? Um passo máximo aqui de 0,1 nano. Ok. Vou botar um marker aqui. Outro marker pra cá. E vamos ver assim, com esse capacitor de 1 nano, o que vai virar, tá, gente? Pode ser que a gente tenha que alterar esse capacitor aqui para um capacitor menor, dependendo do jeito que a resposta aparecer lá pra gente. A gente não fez nenhum cálculo, né? A gente tá meio que na estimativa aqui, né? Parece que deu certo. Ctrl X, plot, add plot, 3, add 3, Ctrl V. E a gente percebe o que, né? Que não deu certo. Vou fazer o seguinte, ó. A gente tira aqui. Quem está atrapalhando é esse capacitor, que ele está muito grande. Agora quem está influenciando aqui são só as capacitâncias internas do transistor, tá? Vou rodar de novo. Agora parece que temos uma resposta. Plot, edge plot, trace, edge trace, Ctrl V. Vamos lá. Parece meio... Aqui no momento eu não acredito que ele está fazendo isso, mas ele vai fazer, ó. Botei o marker aqui, ó. Nível lógico na entrada. A entrada tá o que? Que é a fonte V2, ó. Só pra gente confirmar aqui, ó. É a V2, beleza? Positivo da V2. Tá? Nível lógico alto na entrada, nível lógico baixo na saída. Nível lógico baixo na entrada, nível lógico alto na saída, e aí vai embora. Então, o nosso inversor ele está invertendo. Tem aqui uns pequenos picos aqui de estabilização, a gente está mexendo com um capacitor, então é um sistema dinâmico, tá? Se você olhar aqui na V-Pulse não tem isso, mas a gente consegue ver na V-Pulse aqui, ó, aquele 1 nano que ela demora para cair, tá? E aquele 1 nano que ela demora para subir. Vamos colocar um capacitor aqui, ó, que faça sentido, tá? Aquele de 1 nano estava muito grande. Vamos colocar aqui um capacitor ali na casa de 150 femtofarad. Um capacitor bem pequenininho ainda. Tá vendo que ele ainda está respondendo, inverte tudo direitinho, né? Mas se você prestar atenção aqui, ó, você vê que existe um tempo aqui, ó, de acomodação. Ó. Tá vendo? Aí na hora que ele chaveia, tem um pico aqui de tensão, tá? E depois de novo acomoda, tá vendo? Vamos aumentar um pouco aquele capacitor. Tá? Vamos colocar aqui esse capacitor agora perto de 500 femtofarad. Você vai ver que aquilo ali vai dar uma esticada agora. Ó. Vendo? Então, quanto mais elementos lógicos, né, mais capacitância você coloca na saída do seu inversor, mais ele demora para responder um pouquinho. Beleza? Então, sempre vai ter esse
esse comportamento, tá? Aí os tempos de propagação eles vão ser alterados, ok? O que mais que eu poderia mostrar neste rapaz aqui? Eu vou voltar àquela fonte VDC. Beleza. Vou fazer um sweep nela e vou mostrar duas coisas. Que assim, nessa daqui eu mando tipo um relatóriozinho para vocês fazerem. Então, eu vou fazer um sweep nela. Deixa eu ver como é que tá o sweep aqui, certinho. Vou dar o play. Beleza. Apaga aqui. A gente não vai precisar ter. Não, pode deixar. Vou pegar essa aqui. Ctrl X, D, Ctrl V. Ok. Isso aqui, gente, é a derivada da CTT. Tá? Vocês lembram que eu comentei com vocês que tinham dois pontos importantes, que eram os pontos de margem de ruído, onde a derivada era igual a 1. Então, você está vendo que aqui está zero. Se eu vier aqui, ó, e procurar aqui o menos 1, tá aqui, menos 1. Tá? Ele está me dando aqui a margem de ruído baixa. Tá vendo? Está perto ali de 835 milivolts. E do lado de cá eu pego a margem de ruído alta. Também é o outro ponto onde está menos 1. Aqui, mais ou menos por aqui, ó. 985. Tá? Então você consegue determinar as margens de ruído por aqui, tá? Aplicando o D, que é derivada. Tá? Outra coisa que dá para mostrar é isso daqui, ó. Vou pegar um probe de corrente e aí é uma questão de interpretação, tá? A corrente que sai do dreno aqui no pelo é negativa, porque toda corrente saindo de nós, ela, pela lei de Kirchhoff, a gente entende como negativa e a ferramenta entende assim também. Então, se eu pegar e mandar ver o resultado aqui, ó, vocês estão vendo que a corrente ela está o quê? Negativa. Se eu pegar o mesmo probe, tá? E botar ele aqui, ó. O que a gente enxerga? A corrente positiva. E esse pico dela aqui, ó, tá vendo que ele não está dando certinho 900 mil, aquele 1 milivolt que ficou para lá e para cá. Mas já dá para você determinar qualquer corrente de pico aqui para você fazer o cálculo lá da potência dinâmica do seu circuito de acordo com a frequência. Ok? O que mais que eu consigo mostrar aqui? Voltei a ver pulse e mantive a minha corrente aqui. Vamos deixar esse capacitorzinho, né? Porque esse capacitorzinho maiorzinho vai dar para a gente ver bem o efeito da corrente carregando e descarregando no capacitor. Tá? Vamos dar o play aqui, mas agora a simulação é transiente, né? Deixa eu ver se esse marcos daqui. Beleza, ó. O que a gente está enxergando aqui? A tensão no C2, não é isso que a gente quer, não. A gente quer o quê? A corrente aqui, ó. Tem três correntes ali, ó. A corrente no ID dos dois transistores, no dreno do M1, no dreno do M2 e no capacitor. Então, aí depois vocês vão explorar também essa resposta em corrente. Você vê que o transistor ele conduz, o capacitor descarrega rapidão. Tá vendo como é que vai funcionando o comportamento disso daí, tá? Você vê que parece que aqui que a gente consegue enxergar aqui, né, que é a corrente que vai no M2. O M2 é o P, ó. Ele tem uma corrente maior, então assim, ele carrega mais rápido, né, o que é um negócio que não deveria acontecer, né, de acordo com a teoria, porque os dois estão balanceados, eles não têm a mesma capacidade de carga ou descarga.
Mas pode até ser algum problema de modelo, né? Porque você está vendo aqui, ó, que o W dele é bem grande, então ele consegue conduzir bastante corrente. Então dá a entender, né, que isso aqui pode estar certo, ele passa bastante corrente. O transistor do tipo N, que é o ID1 aqui, ó, ele conduz por mais tempo, ó. Só que o pico de corrente dele é menor. Mas acontece aquele fluxo lá de carrega capacitor, descarrega capacitor. Quer ver? Agora vamos olhar só a corrente no capacitor. Vou excluir o M1 e a corrente aqui tá vendo? Descarrega capacitor, carrega capacitor, descarrega capacitor, carrega capacitor. Tá? Quanto maior aquele capacitor, mais isso daqui, né, aumenta esse tempo de carga e descarga. Tá? O que mais que eu posso falar aqui? Eu acho que por hoje é só. Não lembro de ter visto alguma outra coisa no slide aqui que eu não mostrei em simulação. Pergunta, gente? Deixa eu parar a gravação.